Bom, para trabalhar a crítica também temos que entender a questão do cânon do Antigo Testamento, né? Aí o cânon vem de cani. O cânon grego vai até ocorrer a palavra em alguns textos do Novo Testamento com outro sentido, né? Sentido de padrão, medida, regra. E no hebraico, cana, vara, bordão. Então, lá pelo século II, a palavra foi usada para definir os livros considerados inspirados por Deus, em detrimento dos outros livros que não se encaixavam no mesmo padrão. Por que surge a necessidade de definir um cânon? Por causa das heresias que foram surgindo posteriores. Aliás, a doutrina mais definida só surge depois da heresia, né? Curiosamente. Aí você não tinha necessidade de explicar certas coisas, mas aí surge um herético falando as heresias, aí você precisa definir melhor. Então, as doutrinas sobre a Trindade, a divindade de Jesus, do Espírito Santo, surgiram em resposta a Marcião, né? Marcião começou a negar a divindade e a Trindade, aí precisou se definir a doutrina. A mesma coisa do cânon. Então, todo mundo tinha lá como padrão os livros de Moisés, dos profetas, e aí os apóstolos e os discípulos dos apóstolos. Mas aí começou, principalmente no século III, final do segundo, início do terceiro, surgir concorrentes. Aí o cara inventava um livro e chamava de evangelho. Aí o cara criava um livro e chamava o livro da ascensão de Moisés, o livro da ascensão de Isaías, o livro de Enoque, porque ele usava um nome conhecido para uma espécie de propaganda de um livro dele, né? Primeiro os falsificadores. Então tem lá a Ascensão de Pedro, o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Paulo, o Evangelho de Jesus menino lá, o Evangelho de Nicodemos, a descida de Jesus ao inferno, o Evangelho de Tomé, milhares e milhares e milhares de livros que foram escritos usando o nome dos patriarcas, dos profetas, de Moisés, aí dos apóstolos, para validar os seus escritos. Isso é até curioso, né? Os livros canônicos eram anônimos e entraram no cânon. Os livros apócrifos tentavam ter o nome dos autores, nem assim conseguiram entrar no cânon. Você vê a fraqueza dos livros apócrifos. Eles tentavam falsificar, né? O nome dos apóstolos e não conseguiram. E os livros dos apóstolos nem tinham o nome deles, né? No caso dos evangelhos, Mateus não coloca lá, eu, Mateus, estou escrevendo esse evangelho. E mesmo assim entrou no cânon. Então os livros apóstolos não entraram no cânon porque eles eram muito fracos. A igreja tinha lá uma definição já. Só que eles acabaram sendo escritos dentro de comunidades heréticas, né? Então lá os gnósticos, principalmente no Egito, copta, né? Começaram a escrever em copta evangelhos para defender as suas doutrinas gnósticas. Então eles surgiram para inventar para fundamentar uma doutrina que não era cristã. E aí precisou se definir, e aí usou-se a palavra cânon. Quer dizer, aqueles que se encaixavam em um padrão.
E aí virou, como o Douglas está falando aí, um vocabulário eclesiástico, né? A princípio, denotava o credo formulado, especialmente o símbolo do batismo, da doutrina da igreja em geral, e era usado para indicar também regulações eclesiásticas de natureza variada, como no mesmo modo significava simplesmente lista ou série. Ele fala do quarto século, que o termo parece ter sido aplicado à Bíblia, mas foi antes, tá? Já tá tem um texto que eu escrevi, está lá no livro Escatologia, tem um apêndice que eu escrevi sobre cânon. Não é no quarto século, não, já no segundo, terceiro século já se usava para definir. Então, depois se tornou o nome da própria escritura, chamar de cânon esses livros inspirados, né? E é importante entender que o cânon foi se desenvolvendo à medida que Deus foi revelando a sua palavra. Então, obviamente que os israelitas não tinham um cânon completo do Antigo Testamento. Primeiro, eles tiveram lá os primeiros livros do Pentateuco. Imagina que Moisés escreveu desde 1500, mais ou menos, até 1440, o Pentateuco deve ter sido terminado, ou de 1440 a 1400, as datas vão variar. Até então, o povo de Israel não tinha livro nenhum, né? Eles tinham, talvez, algumas coisas escritas, algumas genealogias, algumas histórias. Então, o cânon foi se desenvolvendo à medida que Deus foi revelando a Escritura. Quando chega no Novo Testamento, ele já tinha um cânon do Antigo. Lá em Lucas 24, 44, Jesus fala: tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa é a tríplice divisão da Bíblia hebraica, que a gente usa até hoje. Os 39 livros do Antigo Testamento, Jesus cita essa divisão lá em Lucas 24, 44. Então já tinha um cânon do Antigo. Obviamente não tinha um cânon do Novo. Então, à medida que os apóstolos vão escrevendo, aí então vai se juntando esses livros, a igreja vai colecionando esses escritos. Até o fim do século I, você já tinha os evangelhos, né, coletados assim. Os evangelhos, o início do segundo século ali, que aí é no ano 101 já é segundo século. Então, no início do segundo século você já tem o próprio Pedro já vai falar dos escritos paulinos como canônicos. Como escreveu nosso amado irmão Paulo a respeito das coisas, né, e que os ignorantes instalam distorcem, assim como distorcem as demais escrituras. Então, vamos entender que antes de 67, Pedro já está considerando os escritos paulinos como escritura, no mesmo nível da escritura do Antigo Testamento. Aí junta-se as epístolas paulinas, os evangelhos, as epístolas chamadas católicas ou gerais, né? E aí outros livros, obviamente, como eram cartas pessoais, demoraram um pouquinho para juntar-se a esta coleção. As pastorais, Hebreus, foram se juntando, se bem que Hebreus logo cedo também foi associado às epístolas paulinas e colecionado como escritos paulinos, principalmente na tradição síria. Obviamente, o Apocalipse ficou por último, né? Porque João tendo morrido lá por volta de 105, o último livro que ele escreveu provavelmente foi Apocalipse mesmo. E aí demorou um pouquinho mais para entrar, mas até lá, o meio do segundo século, já estava bem definido também o cânon. Você tem o cânon muratoriano, que é justamente uma coletânea dos 27 livros do Novo Testamento já estavam definidos ali. Quer ver aqui, ó.
É a mais antiga coleção de uma lista, né? Então, lá pelo ano 170, mais ou menos, eu já tinha esses 27 livros no cânon moratoriano, né? Depois vocês consultem, vocês vão ver. Por volta de 170, quer dizer, nem é século terceiro ainda, você já tem um cânon do Novo Testamento. Ao contrário do que o pessoal diz, que só lá no concílio de Nicéia que foi definido um cânon. Não teve nenhum concílio da igreja para definir o cânon. Teve um concílio para definir os apócrifos, que foi o concílio de Trento, em 1546, que era o concílio anti-reforma protestante, né? Ou o concílio contra a reforma. Aí ele definiu lá, inseriu os apócrifos. Então, apócrifos eram usados em toda a história da igreja, mas não como livros canônicos. Tá? Como livro canônico, você tem uma base muito forte para entender que já no segundo século tinha definido uma Bíblia de 66 livros. Claro que vai ter controvérsias e todo um debate sobre isso, mas obviamente ninguém vai esperar que houvesse um cânon já no início do segundo século, porque João estava vivo ainda escrevendo, né? E aí a lógica até ele escrever e aquilo se juntar como escritura pode ter demorado aí um tempo, e houve debate a respeito do Apocalipse, tanto na igreja ocidental como na igreja oriental. A gente tem poucos manuscritos do Apocalipse, nem tem nos lecionários, né? A gente fala dos lecionários, que eram aqueles textos que o cara punha o texto original e o sermão dele, chamado lecionários, né? Não tem Apocalipse nos lecionários. Você tem uma ideia, até um negócio interessante sobre isso, que em relação à crítica textual, o pessoal vai pegar a única solução para o Apocalipse é usar os textos bizantinos. Porque se você pegar só a tradição não bizantina, você quase não tem nada do Apocalipse. E na tradição bizantina houve um debate também sobre os manuscritos do Apocalipse. Não são muitos manuscritos do Apocalipse, né? A gente brinca até porque o cara lia lá, quem acrescentar, Deus vai acrescentar, e quem tirar, Deus vai tirar, o cara vai copiar isso aí, nada, né? Se eu vou copiar esse texto, se eu errar, eu tô pego. Então, não há muitos manuscritos do Apocalipse, mas o segundo, vamos chutar alto lá no final do século segundo, como prova o cânon muratoriano, já havia uma definição de um cânon, reconhecido como o texto dos Moisés e os profetas e os apóstolos e pessoas ligadas aos apóstolos. Então, mas Deus conduziu o que ele está falando aqui, né? Desde a formação do cânon do Antigo em Israel e depois na Igreja, ele definindo o cânon aí do Novo. Lá, logo de início, a gente vê já a afirmação de que os livros de Moisés eram considerados sagrados e eram agrupados ou como lei de Moisés, ou como as leis de Deus, ou como a lei do Senhor. Então, tem várias referências sobre isso. Eu peguei algumas aqui. Imagina que só por essa você vai ver que já logo de cara os escritos de Moisés eram entendidos como sagrados. Tanto no próprio Pentateuco, como logo no início de Josué, né? Já você vai ver essa história. Tá só alguns textos aqui, tem um monte de texto. A lei de Moisés, a lei do Senhor, a palavra do Senhor por meio de Moisés. Vai ter muitos textos que vão
confirmar que os escritos de Moisés são sagrados, tá? Então, os escritos proféticos, que na Bíblia hebraica vai de Josué a Malaquias, vocês sabem que na Bíblia hebraica tem 3 seções: Torá, Nevim, o Ketuvim. Torá, a lei de Moisés. Nevim, você vai ter Nevim, Rechonim, profetas primeiros, e Nevim e Aharonim, os profetas posteriores. Eles chamam de profetas primeiros, nós vamos chamar de livros históricos. Eles chamam de profetas posteriores, vai ser os que a gente chama de profetas maiores e profetas menores, tá? Então, e no final das contas, tudo que é depois de Moisés é chamado de profetas. Os escritos vão ter os salmos, só que lá nos escritos nós vamos ver, tem Esther, tem Daniel, né, vai ter primeiro e segundo Crônicas, Esdras e Neemias vão estar na seção chamada os escritos. É só a organização que é diferente. O conteúdo são os mesmos 39 livros que tem no texto massorético, que tem na Bíblia protestante, tá? Então, a diferença é a organização. E há algumas citações interessantes. Ó. Daniel 9, 2, no primeiro ano do reino, do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, quer dizer que ele já tinha livros ali, que o número dos anos que fala assim ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir as desolações de Jerusalém, de 70 anos. Daniel está validando o livro de Jeremias, concorda? Ele está dizendo que Jeremias profetizou e que estava acontecendo na época dele ali. E aí, se terminar a profecia de Jeremias, depois de 70 anos. Quer dizer que ele consultou o livro do profeta Jeremias. Quer dizer que já existiu o livro do profeta Jeremias. E quer dizer que ele está entendendo o livro do profeta Jeremias como uma profecia. E não como uma coisa que aconteceu depois, né? Porque os críticos vão dizer que não tem profecia que previu o acontecimento. Eles escreveram depois como se estivessem profetizando. Até chama Vatiquinha ex eventum. É a profecia depois do evento. É como se o cara estivesse enganando o leitor, né? Escrevendo depois, mas ele já sabia que isso tinha acontecido. Daniel está dizendo o contrário, né? Está dizendo que ele viu pelo profeta que ainda havia de se cumprir a profecia dos 70 anos. Então ele está validando os escritos de Jeremias como palavra de Deus. Porque ele está no exílio e ainda não se cumpriu, mas ele está olhando o profeta dizendo, e aconteceu, se cumpriu mesmo 70 anos. Aí outras citações interessantes aí, ó. Quanto aos demais atos de Ezequias e as suas boas obras, eles que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel. Então eles já estão dizendo escritos que existiam. O cronista lá, que é provavelmente Esdras, né? Ele está dizendo que havia um profeta chamado Isaías. Então, Isaías, para ele, não é um escritor de literatura, né? É um profeta. E o livro dos reis de Judá e Israel, que a gente conhece como primeiro e segundo reis, né? Era chamado livro dos reis. E ele chama também de visão. Então, os escritos da visão do profeta Isaías. Então, não é Isaías que escreveu depois de acontecer. Teve uma visão das coisas que iriam acontecer. Então, estou tentando mostrar aqui para vocês a evidência interna do cânon, tá? É o cânon citando o próprio cânon. No próprio os livros canônicos, eles estão citando outros livros canônicos. Estão validando então, esses livros como palavra de Deus. Depois da Ezequiel, ainda que Noé está onde? Noé está lá em Gênesis. Daniel, que é o livro de Daniel, e Jó
que é o livro de Jó. Quer dizer que Ezequiel já tinha os livros de Gênesis, Daniel e de Jó como livros inspirados, né? Tu és mais sábio que Daniel. Então também foi reconhecido já o profeta Daniel ali na Babilônia como um profeta de Deus. E aqui Noé está no livro de Gênesis. E Jó é o livro de Jó. Então Ezequiel está validando aí 3 livros também do cânon. Está citando como livros que são palavras de Deus. Aí, uma outra citação conhecida, ó, em seus dias, Riel, o Betelita, edificou a Jericó, em Abirão, seu primogênito afundou. Em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas. Conforme a palavra do Senhor que falaram para o ministério de Josué, filho de Nun. Então, Josué tinha profetizado isso aí, tá? Fala em Josué 6:26. E o escritor de Reis está dizendo que isso se cumpriu ali. Então, já era conhecido o livro de Josué. Isso é um problema para o crítico das fontes, entendeu? Porque ele vai ter que ficar amarrando as fontes. Por isso que eles chamam de fontes do Hexateuco. Eles vão dizer que teve um Hexateuco. O redator juntou o livro de Josué também nessa coletânea. Porque depois ele vai ter que ficar juntando outros também, entendeu? Porque um livro está citando o outro, entendeu? Não tem como dizer que o redator conseguiria fazer todo esse negócio dar certo. E essa profecia se cumpriu nos dias de Acabe, quer dizer que o autor está dizendo que já existiu o livro de Josué. Se já existiu o livro de Josué está citando o Pentateuco, então já existiu o Pentateuco. E aqui nós estamos antes do cativeiro. Como é que vai ficar o crítico das fontes JEDP? Ele vai ter que se virar aí para explicar essa citação, né? Aí os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, profetizaram. Então, Esdras está validando também os livros do profeta Ageu e Zacarias. Porque ele está falando em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então, no livro de Esdras, você tem que está mesmo dentro do período, né? Ageu e Zacarias profetizaram naquele período. Estão sendo validados seus escritos como palavra de Deus que foi profetizada a Israel. Então, por essas citações, a gente já percebe que vários livros eram livros tidos como de inspiração divina, né? E aí, se você pegar um estudo de passagens paralelas, você vai perceber que os 39 livros do Antigo Testamento, desde cedo, foram considerados de autoridade divina. Vai ter certas dificuldades lá com o de Cantares, mas ele é validado pelo próprio Salomão. O livro de Esther, a história vai estar relacionada com o período ali do cativeiro, mas você consegue fazer essa ponte ligando os vários livros, né? Aqui eu falei para vocês, Lucas 24:44 nos mostra que na época de Jesus você já tinha uma divisão tríplice, que é que existe até hoje, e que consta de 39 livros. Então, tudo que de mim está escrito na lei de Moisés é a Torá. Nos profetas é o Neviim. E Salmos é o primeiro livro do Ketuvim. Era costume citar o primeiro livro da coleção como representando a coleção inteira, tá? Em várias passagens do Novo Testamento, fala que está escrito em Jeremias, ou que está escrito em Isaías, mas está lá em Jeremias. Fala, o cara errou a citação, né? Porque o primeiro livro da coleção representava a coleção inteira, entendeu? Havia essa história aí. Porque alguns livros eram colecionados em rolos. Os 12 profetas, por exemplo. Como eram livros muito pequenos, cabiam em um rolo só.
Então, você podia citar lá Oséias como representando todos os outros, ou o profeta mais importante daquela coleção, para representar todos os livros daquela coleção. Muita coisa que o pessoal chama de erro de citação é para conhecer esse padrão que era os salmos, então, representam a coleção inteira dos Ketuvim, tá? Bom, então aí essa citação de Jesus lá falando para os discípulos no caminho de Emaús é uma evidência bem forte de que já no período do Novo Testamento havia um cânon do Antigo Testamento já fechado, né? Por causa dessa divisão da Bíblia hebraica. Torá, Nevim, o Ketuvim. Começa na Bíblia hebraica, quando nós vamos ver aqui, começa o Neviim, ele começa com Josué. Então, assim, não há dúvida nenhuma de que essa tríplice divisão da Bíblia hebraica, que é usada até hoje. O que alguns vão tentar contestar, mas é porque na época o conteúdo não era, a divisão era o mesmo, mas o conteúdo não era o mesmo. Mas não tem evidência contrária de que não era o mesmo, entendeu? Porque todos os livros da Bíblia hebraica são citados no Novo Testamento, exceto Cantares e Esther. Então, você podia até colocar dúvida de que esses livros estavam no cânon, mas não seria uma evidência. Você não pode ficar provando o negativo, né? Porque não está, não usava. Não houve ocasião para citação desses livros. Mas a divisão da Bíblia hebraica estava definida aí. E se todos os livros do Antigo Testamento são citados, exceto esses dois, significa que essa era a divisão já corrente, né? É que você está falando para o leitor brasileiro, ele não vai entender isso mesmo, porque ele vai pensar que é só os profetas e os salmos mesmo. Mas a gente tem que ensinar para as pessoas que quem ouvia isso entendia do ponto de vista judaico, né? Ele entendia que era a divisão da Bíblia hebraica. É que essa divisão que a gente tem hoje, ela se formou depois. Ela está baseada na Septuaginta, a mistura da Septuaginta com a Vulgata. Então, não tem jeito. O leitor brasileiro, nem só brasileiro, o leitor ocidental vai pensar que é a lei de Moisés. O Pentateuco, os profetas, ele vai pensar que são os livros profetas e só o Salmo, né? Pois é entender a Bíblia com a mente moderna. Tem que entender, quando os leitores liam isso, eles entendiam a divisão da Bíblia hebraica que eles já tinham. O debate é só de que aqueles mesmos 39 livros eram os mesmos 39 que a gente tem hoje. Na verdade, não era bem 39 nesse sentido, porque alguns livros eram colecionados juntos. Primeiro e segundo Reis estavam juntos, primeiro e segundo Crônicas estavam juntos, Esdras e Neemias estavam juntos. Provavelmente os 12 profetas menores, que a gente chama de profetas menores, constituem um livro só. Então, Joséfo vai citar lá um cânon de 24, de tentar pôr 22 para se encaixar nas 22 letras do alfabeto hebraico. Mas é que eles agrupavam esses livros, entendeu? Porque entende-se que quando foram traduzidos para o grego, esses livros exigiam mais de um rolo de pergaminho. O hebraico vocês sabem, é mais econômico, que é uma língua aglutinante.
os prefixos, as preposições, os sufixos pronominais, eles vão tudo colado na palavra, né? Isso faz com que seja uma língua mais econômica. O grego daria mais de um rolo. Então, o que era um livro só das crônicas virou dois. O que era um livro só dos reis virou dois livros. Uma possível explicação do que porque surgiram o primeiro e segundo crônicas, primeiro e segundo reis, primeiro e segundo Samuel. Esses livros eram um só. E aí viraram dois. Então, há citações de números diferentes, mas a divisão é a mesma. E essa divisão, não há referência histórica de que ela não tenha tido os 39 que a gente tem hoje, entendeu? Esses 39 podem estar agrupados em menos livros por causa desse ajuntamento no pergaminho lá, né? O rolo de Isaías, a gente sabe que foi colecionado como um livro só, mas um rolo enorme, 7 metros. Você tem Torá, não sei se eu vou chutar, mas até para confirmar, eu acho que tem uma Torá que foi achada de 400 metros, né? Não, 40 metros, sempre mais, 40 metros. Achado na Itália. Eu não sei, deve ser uns 40 metros, coisa assim. Depois que dá uma pesquisa. O rolo de Isaías tem um achado com 7 metros, está lá no museu, e o outro achado com acho que 9 metros. São livros muito grandes, eles foram divididos. Significa que na tradução grega eles ocupavam mais rolos, né? Deixa eu ver aqui, peraí. 36 metros por 64 de largura. Uma Torá encontrada na Itália, século XII. Eu estou falando que é o mais antigo do mundo, mas não pode ser o mais antigo porque o Códex B19 é de 1010, que seria o século XI. Esse aqui é o século XII, só se ele está pensando em Torá separada. Imagina, 36 metros por 64 centímetros de largura. Coisa enorme, né? Aí você imagina que alguns livros podiam ser agrupados desse jeito para formar menos rolos, né? Mas a divisão era a mesma, Torá, Neviim, Ketuvim. Isso aí não há dúvida. É que o pessoal que não aceita um cânon de 39 vai tentar dizer que tinha outros livros nesse meio, mas nenhum livro apócrifo se encaixa nem em Torá, nem em Profeta, nem em Escrito, né? Não vai ser fácil contestar essa questão dos 39 livros. A gente vai ver aqui, quer ver? Então, essa aqui, o que eu falei, tá? Eu vou dar uma adiantada, porque eu já falei dessa história aqui, ó. A gente vai ver essa divisão. Como que é dividida a Bíblia hebraica? Desse jeitinho aí, ó. Então, na Torá, tem a Torá, que a gente já conhece. Os profetas, que é o Neviim, então começa lá Josué, Juízes, os 2 livros de Samuel, os 2 livros dos reis,
Aí Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, tudo junto, né? São chamados profetas. Se você pegar a sua Bíblia hebraica, aí vai estar Neviim, Reshonim, que são os primeiros profetas, e Neviim Aharonim, que são os profetas posteriores. Eles vão pegar o que a gente chamaria de os até reis como profetas, os primeiros profetas, né? E depois que a gente chama de maiores e os 12, eles vão colocar como Aharonim. Então, qualquer Bíblia hebraica é dividida assim, tá? E os que viraram uma mistura de vários livros que não se encaixavam, segundo eles, nessa organização. Tudo que era depois de Moisés era considerado profetas. Por uma visão grega, né? Aí os tradutores da Septuaginta, ou Septuaginta, eles entenderam que eram livros históricos. Mas para o judeu não era livro histórico, né? Era profeta. Porque também, assim, não tem só história em Josué e Juízes, né? Tudo que veio depois de Moisés foi considerado profeta. É lógico que essa divisão ela deve ter surgido ali no final do período interbíblico, no período interbíblico, mais ou menos. Vamos dizer que no período interbíblico, com Esdras. Talvez Esdras, depois, um pouquinho depois de Esdras, tenha se organizado essa divisão. Essa divisão não é bíblica, assim, você não vai encontrar no próprio texto canônico como ele era dividido, exceto a Torá, né? A Torá já está bem claro que ela era dividida assim. Mas aí também a seção mais misteriosa é do Ketuvim. Por que Crônicas foi parar lá no Ketuvim? Por que Daniel foi parar no Ketuvim? Por que Esther, né? A Esther, os 5 Megilot, que são 5 rolos, eles foram agrupados porque eles eram lidos nas festas, tá? Então, se você comprar a Torá Lei de Moisés, que é aquela Bíblia hebraica com português, tem o Targum de Onkel, depois vai ter os Megilot. Esses Megilot foram agrupados porque eram lidos nas festas. Agora, assim, o Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas foi perdido ali. Talvez uma divisão do cativeiro e o pós-cativeiro, né? Mas aí Crônicas ficou perdido também. Mas é que Crônicas foi escrito por Esdras, né? Aí alguns poéticos, tudo bem, Salmos, Provérbios e Jó. Depois mistura ali o que a gente chama de histórico. Ruth e Esther está lá nos 5 Megilotes. Mas eram coleções para ser lidas nas festas, então eles ficavam nesses 5 rolos. Exatamente como se formou, a gente não sabe. Mas na época de Jesus já estava formada essa divisão. E não tem muito a ver com o que a gente chama de profeta. Eu acho que até assim, a nossa divisão ela é literária, entendeu? O Pentateuco é um estilo literário próprio de lei. Os históricos vai ser uma narrativa histórica no geral. Aí os poéticos vão estar realmente os livros poéticos, né? Salmos, Provérbios, Jó, Eclesiastes. Só que Lamentações deveria estar nos poéticos, né? Nós está nos proféticos. Jeremias. Mas e daí? O estilo literário não é profético. Jó, Provérbios e Eclesiastes deviam estar numa divisão chamada livros de sabedoria, né? Porque eles não são propriamente só poesia, eles são livros de sabedoria.
Salmos, Lamentações e Cânticos podiam estar nos livros poéticos. Provérbios, Jó e Eclesiastes deveriam estar na seção chamada livros de sabedoria. Por nenhuma divisão é muito certinha, né? A Vulgata tem outra divisão, a Peshitta vai ter outra divisão, a versão etíope tem divisões diferentes e cânons diferentes também. Você tem assim, muitos cânons diferentes na versão etíope, por exemplo, o livro de Enoque faz parte do cânon. Das versões sírias, você tem outros textos que fazem parte do cânon também. Na Septuaginta, não são os mesmos livros apócrifos que tem no cânon católico. O cânon católico tem que ser explicado de onde que eles tiraram aquilo ali. Que não é hebraico, não é grego, porque o cânon grego é diferente. Nem na Vulgata tem a mesma coisa, a Vulgata tem outros livros também. Basta comprar a Septuaginta ou a Vulgata para você ver que não é o mesmo cânon católico, né? O cânon católico foi definido ali em Trento, 1546, mas eu não sei muito bem quais são os critérios que eles usaram, porque não é um cânon hebraico, não é um cânon grego, não é um cânon latino, não é um cânon sírio, não é um cânon etíope. Que cânon que é? Não sei qual que é o critério que eles usaram. Só que o que Jesus usava era esse critério: Torá, Nevim e Ketuvim. Esse livro, Introdução Bíblica, acho que deve vender ainda. Eu acho que fizeram uma nova edição melhorada, do Norman Geisler. Mas se você pegar a Bíblia hebraica, vai estar lá essa divisão, mas vai estar não igual o Geisler colocou aí. Ele colocou aí profetas posteriores, aí eu que não coloquei aqui, acho. Tá vendo? Profetas posteriores, faltou um A ali, ó. Profetas anteriores. Eu falei, mas esqueci de colocar no slide. Que é o profetas posteriores. Os profetas anteriores é chamado Neviim Reshonim. E profetas posteriores é chamado Neviim Aharonim. Então, essa divisão é diferente a divisão da nossa Bíblia protestante, mas o conteúdo é o mesmo, tá? É exatamente o mesmo conteúdo. Quando você pega uma Bíblia hebraica, lógico que vai ter. Você pode se confundir ali, alguns versículos estão organizados diferente no texto massorético. Por exemplo, os Salmos, o primeiro versículo é o título do Salmo. O Salmo de Davi, o versículo 1. Então toma cuidado aí na hora de fazer exegese. Muito aluno fala, professor, mas está completamente diferente aqui o versículo, né? Está diferente, você está vendo o versículo errado, né? Porque o versículo 1 é o título do Salmo. É o versículo 2 que seria o nosso versículo 1, entendeu? E em algumas partes também, os profetas está diferente lá, o capítulo emenda. Às vezes fica meio confuso. Vários textos da Bíblia hebraica, a divisão está um pouquinho diferente da nossa. A maioria está igual, mas tem muitas partes que está diferente a numeração. E no Salmo você já pode entender assim, o versículo 1 não é correspondente ao nosso versículo 1. O título do Salmo é o versículo 1. Então, Salmo de Davi para instrumentos de corda, é o versículo 1. Salmo de Coré, não sei o que, é o versículo 1.
Não muda nada do conteúdo, né? Porque é só o título que muda o número. E na Bíblia Católica também, a numeração dos salmos chega numa hora lá que é diferente da nossa numeração. Então tem essas diferenças que acabou virando padrão, foi realmente a divisão protestante. Até os judeus hoje vão usar a divisão protestante de numeração de capítulo de versículo. Mas no original mesmo vai mudar. O texto bizantino, por exemplo, você percebeu lá que a ordem dos livros é diferente, né? No grego mesmo. É diferente a ordem. Não está na mesma ordem que o nosso. Porque também o Novo Testamento foi colecionado diferente. As ordens dos livros. Depois se estabilizou para o que a gente tem hoje. O importante é que o conteúdo é o mesmo. Deu para entender? Aqui tem um material extra lá, mas eu sei.